E o São Paulo vai pagar quase 18 milhões de reais por um volante que é reserva no Botafogo. Com um detalhe importante, São Paulo tem sido super austero na contratação de reforços, se comprometendo a não gastar dinheiro, mas abriu-se uma exceção em relação a Newton, que já tem 26 anos de idade e não consegue se firmar no Botafogo. Confesso que eu não consegui entender essa operação comandada por Arrima Assis e Rafinha. O Newton tem, na atual temporada, 12 partidas como titular, 6 jogos em que ele sai do banco como reserva e outros 12 em que ele vai para o banco e nem é utilizado. Ou seja, no ano de 2026, o Newton, que vai custar quase 18 milhões de reais ao São Paulo, atuou por 12 partidas como titular e em 18 esteve na condição de reserva. Desses 18, em 12 ele nem sequer saiu do banco. E é esse atleta que o São Paulo se comprometeu a pagar quase 18 milhões de reais. A única chance de o São Paulo não precisar desembolsar essa grana é se até dezembro o Botafogo e o Ferrarese conseguirem se acertar para que o Ferrarese fique em definitivo. Nesse caso, Ferrarese ficaria por lá em definitivo, o Newton ficaria no São Paulo em definitivo e nenhum dos clubes pagaria dinheiro. Só para completar, importante registrar que o Ferrarese havia sido comprado do Grupo City por 4 milhões e 200 mil euros. Agora o São Paulo tenta empurrá-lo em definitivo para o Botafogo por 3 milhões de euros, tomando um prejuízo de 1 milhão e 200 mil euros. Confesso não entender mais esse negócio de Arrima Assis e companhia. Só para completar, em relação ao São Paulo, tricolor que recusou proposta de empréstimo do Internacional pelo André Silva e ouviu Carlos Coronel, goleiro reserva do São Paulo, rejeitar uma mudança para o Los Angeles Galaxy. Nesse sábado, o tricolor fez 2 jogos treino, vitória por 1-0 contra o Primavera, gol do Arthur, vitória por 4-1 contra o Santo André, com gols de André Silva, Rian Francisco e Gustavo Santana, que marcou 2 vezes. São Paulo, com a reintegração do Arboleda, tem Alan Franco e Tolói. Isaac e Igão foram integrados ao profissional e vem agradando o Dorival. Para que procurar outro zagueiro? Pois é, para contratar por contratar, não contrata, cara. Porque depois você fica com um cara lá, que nem o Tolói. Nicola Macis enganou a torcida do São Paulo. Ô, Lucas, eu acho que o torcedor do São Paulo é que se empolgou demais com o Macis, cara. O cara sempre foi o vice do Júlio Casares, cara. Vocês queriam se apegar a uma figura nova e acharam que o cara era o cara. O que ele tinha feito pelo São Paulo? Enfim. Leonardo Limeira, esse contrato do São Paulo com a Live Nation, não sei se é esse nome, a Live, quer ver? São Paulo, Morumbi, Live, contrato, shows. É Live Nation? É Live Nation, tá? Esse contrato do São Paulo com a Live Nation, é Live Nation, tá? Não sei se é esse nome, cheira muito mal. Como se cede o estádio do time em datas de rodada? Sabe de algo? Vamos lá, Léo. O São Paulo estava desesperado, como continua desesperado por dinheiro, né? E aí aparece a Live Nation topando bancar, topando acrescer valores para shows. O São Paulo faturava 1,5 milhão de reais por mês com shows. 1,5 milhão de reais por dia. Então, se você fechar 3 dias de show, você tinha 4,5 milhões de reais. Só que o São Paulo, nessa negociação com a Live Nation, além de conseguir uma antecipação, o São Paulo conseguiu que, com o aluguel do estádio, mais comidas e bebidas, esse valor por data de show chegasse a 4,5 milhões de reais. Então, se você fecha o estádio por 20 dias no ano, você tem 90 milhões de reais. Né? Seriam 45 se fossem 10, 90 milhões de reais. Tenta pegar 90 milhões de reais com bilheteria de jogos, com bilheteria líquida. Se o São Paulo fatura 1 milhão de reais por jogo, líquido, você precisaria de 90 jogos e você não faz 90 jogos no ano. Enfim, quando você está muito desesperado por dinheiro, qualquer acordo é bem-vindo. O acordo com a Live Nation me parece bom do ponto de vista financeiro, mas é péssimo do ponto de vista esportivo, porque sem o Morumbi o São Paulo perde bastante força. O que você prefere? Trazer dinheiro para o caixa para pagar, por exemplo, os salários atrasados, para pagar eventualmente problemas que surgiram e vão te permitir eventualmente melhorar o time ou não? Mas eu entendo a tua opinião e a tua posição, tá bom? O Erivan Alencar, jogadores liderados pelo São Paulo para procurar outro time, já tem algum destino? Jogadores liberados pelo São Paulo. O São Paulo está tentando se livrar, por exemplo, do Luan e do Tolói desde o começo do ano, mas está difícil, tá? A verdade é que
o Luan e o Tolói não estão muito acelerados nesse processo, não. A tendência é que eles fiquem até dezembro. O Matheus Belém é que acabou sendo negociado, ele vai para o Kabala, lá do Azerbaijão. Vai em definitivo, sem que o São Paulo receba qualquer compensação financeira. O Tricolor fica com 20% do valor de uma venda futura. O Gilmar Lima mandando boa noite a todos e perguntando se o Internacional tem mesmo interesse no André Silva. Informação da 0 hora, da conta de que o Inter entrou em contato com representantes do André. Eu fiz contato com o pessoal de São Paulo e o pessoal de São Paulo respondeu que não há proposta, embora a própria matéria do 0 hora dissesse que não haveria, não houve contato entre os clubes, né? Houve uma primeira rodada de conversas com o André Silva para entender a possibilidade de uma negociação. O que eu posso contar é que o São Paulo não tem interesse em negociar o André Silva, a menos que pinte uma proposta bem legal. Até porque o São Paulo hoje tem 3 centroavantes, mas um é o Caleri, que deve ir embora no fim do ano, outro é o Rian Francisco, que foi rebaixado por time sub-20, até porque não tem conseguido jogar bem desde que voltou de contusão, e o terceiro é o André Silva, que nessa temporada tem 18 jogos e nenhum gol marcado, tá bom? E Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? É verdade que o São Paulo vai abater a dívida que o Botafogo ainda tem com ele, em relação ao Lucas Fernandes e o Lucas Perry para pagar o Newton? Isso ainda não está completamente definido, duvido que a GDA, a nova dona do Botafogo, aceite essa condição, tá? O que estava se discutindo entre as partes era que o São Paulo fecharia com o Newton e torceria para que nos próximos 6 meses o Ferrarese e o Botafogo chegassem a um consenso para permitir que o Ferrarese pudesse se tornar reforço em definitivo do Botafogo e dessa maneira o São Paulo não precisasse comprar o Newton. Então o Newton chega em definitivo chega ao São Paulo, em definitivo. Resta saber se o São Paulo vai precisar pagar uma compensação financeira ou não, tá? Vai pagar compensação financeira se até dezembro Ferrarese e Botafogo não chegarem a um consenso. Acho essa obsessão do São Paulo pelo Newton absolutamente injustificável. Não vejo nada demais no Newton, acho um jogador para lá de... Deixa eu abrir rapidinho os números do Newton, quer ver, ó? O Marcos Alves, Nicola, o São Paulo deve trazer um zagueiro, você tem nome e informações? Marcos Alves, hoje está mais para não acontecer a contratação de um zagueiro do que o contrário. É bem verdade, não, talvez eu esteja me precipitando, né? A janela abre no dia 20 de julho, e só fecha em 11 de setembro, tem muito tempo ainda, né? Mas todas as primeiras negociações com os zagueiros não avançaram. Foi assim como Arthur Chaves, que é do Hoffenheim, foi assim com o Domingos Duarte, que segue livre no mercado. O São Paulo tem feito uma série de movimentos e não tem conseguido avançar. Alguns jogadores foram oferecidos, Ricardo Graça, por exemplo, mas são nomes que não agradaram, que não causaram empolgação. Então, hoje, eu estou para dizer para vocês que existe uma chance real até de o Isaac, que tem treinado com o time principal, começar a ficar com mais frequência no time de cima. E vou te falar uma coisa, se é para contratar por contratar, é melhor ficar com os atletas da base, são bem mais baratos, tá? Henrique 1111-1. José Canali e Von Barger no São Paulo e o André Silva no Inter. Henrique, o Canali foi especulado por uma conta chamada Radar da Bola, tá? Não sei se é azar meu, mas toda vez que o Radar da Bola posta alguma coisa, a informação é o contrário. Por exemplo, eles postaram ontem que o Dourado do América do México interessa ao Atlético. Fui checar com o pessoal do Atlético, os caras descartaram. Fui checar sobre José Canali no São Paulo, também descartaram. Sobre o Von Barger, eu converso com alguma frequência com o empresário dele. Quer ver, ó? Júlio, boa noite. Tudo bem por aí? Sobre o Von Barger, o Júlio César me contou na quarta-feira que indicou o Andrés Von Barger ao São Paulo. O Dorival pode querer centroavante e o Rafinha ficou de ver, tá? Vou ver se tem alguma atualização sobre essa sugestão. Mas, de fato, o Júlio César, que é empresário do Von Barger no Brasil, o sugeriu na quarta-feira. Importante contar que o Andrés Von Barger é um centroavante que estava no São Lourenço, ele é argentino, que se naturalizou esloveno, temporada passada de altos e baixos, é um jogador mais de referência, aquele 9 mais paradão. Enfim. O São Paulo está se esforçando, se degladiando, queimando semana após semana para contratar esse jogador, 26 anos de idade, tá? 26 anos. Temporada de 18 jogos, 1 gol e nenhuma assistência. Dá uma olhada nos últimos 5 jogos. Nem saiu no banco de reservas em 2 partidas. Contra o Bahia jogou só 16 minutos. Tinha sido titular nos outros 2 jogos. Temporada atual de... não, isso aqui já é o número da temporada passada, né? 26.
Ué, 45 jogos nessa temporada? Estava mostrando, enfim, 45 jogos na atual temporada, 2 gols e nenhuma assistência. Dos 45 jogos, 30 jogos como titular e 15 como reserva. Uma observação importante de que o Botafogo foi esfarelando nos últimos. Mas então, ó, aparece 18 aqui, 45 lá. Não tem como o cara ter jogado 45 partidas. O que vale é isso aqui, tá? 18 partidas e 1 gol. Todos os jogos. Deixa eu ver o que está acontecendo aqui, ó. Não tem como ele ter 45 jogos, cara. Esquece. Não sei, algum erro, algum bugzinho aqui no... Ó, ele jogou... Enfim. Números do Newton. Você gosta do Newton, não gosta? O que você pensa sobre essa insistência do São Paulo na contratação do volante botafoguense? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.